Glória a Deus. Estou muito feliz de ter aqui tantos convidados, tantos visitantes. Então, sim, em casa aqui conosco. Se você tem partilhado do Senhor na sua igreja, eu te convido a participar da ceia com a gente, ainda ao fim deste culto. Irmãos, nós temos feito algumas mudanças. Nós sempre apresentávamos os bebês nos cultos da noite, no final do culto. Então nós trazíamos aqui os pais, o bebê, dávamos uma palavra e depois orávamos. Mas nesses dias, com esses, são 2 bebês que se apresentaram. Então eu tive essa ideia. Eu convidei os pais, falei, vamos apresentar de manhã, porque o culto da manhã ele tem meia hora a mais que o da noite. Então ele também é um culto mais tranquilo. E você pode trazer para a apresentação do seu bebê algo mais especial. É tão importante apresentar os bebês, e como ele era feito à noite, apenas orava, parecia assim que não era tão uma coisa tão grande, mas é. E aí, como apresentando pela manhã, você tem uma possibilidade de sair daqui, não sei se farão, mas vou desafiar todos os próximos, façam filhos, irmão. Eu adoro apresentar os bebês, por favor. Quero apresentar meus 6 netos, pelo menos 6. E bisnetos também, aleluia. Essas coisas têm que começar cedo. Maria, que gerou Jesus, ela engravidou-se, e o Espírito Santo, é claro, com 14 anos. Então olha a visão de Deus. O negócio de Deus é começar logo. Esperava os 27, os 30. Aí eu tenho meu filho. Não é assim que Deus pensa. Ele não esperou Maria fazer 26 anos. Com 14. Aleluia. Ah, mas ali, pastor, foi especial, foi o Espírito Santo. Mas os estudiosos dizem que Maria, logo quando vem ao menino Jesus, ela com José vai para o Egito, eles fogem para o Egito, e eles passam 3 anos lá. E quando eles voltam para o Egito, já há 4 filhos. Jesus, e naqueles 3 anos no Canaã. Aleluia. Glória a Deus. Então, vê só que coisa. É assim que Deus pensa. Então, vamos apresentar os bebês. E nós precisamos de bebês de Deus para crescer neste mundo tão cheio de trevas e darem respostas neste mundo. Amém? Amém. Então, nós queremos que os cultos da manhã e ceias sejam especiais para consagrar os filhos. Tentamos fazer algumas coisas que nós não fazíamos antes e deixar esse culto bem especial. Se vocês forem fazer um churrasco depois, bom apetite. Amém? Se forem para as churrascarias, não sei. Fiquem à vontade. Amém? Eu aproveitei, então, eu vou falar de um assunto que envolve criança. Então eu vou falar para os irmãos, eu resolvi, eu senti meu espírito, tinha que falar isso. É um assunto que eu quero falar há muito tempo. Eu tenho marcado com a minha esposa, que eu queria falar isso para os líderes de criança. Já faz uns dias já, tem adiado, mas quando eu tive essa oportunidade, falei, é agora. Vou falar. Polêmico, assunto polêmico. Mas eu não vim aqui nem aumentar a polêmica e nem tirar a polêmica, porque polêmica você sabe, você não tira, né? Você só piora. Talvez eu vou dizer coisas que você nunca ouviu. Então eu não vim aqui expressar aos irmãos a minha opinião sobre o que eu vou falar. Eu vim trazer a opinião de pessoas. Mas no fim eu vou falar o que eu quero falar, que é a minha opinião. Amém? Então, ok, eu quero falar sobre as crianças que são do reino. Tudo que nós falamos tem que ter a Bíblia por trás. Não podemos falar as coisas que achamos. Precisamos ter a palavra de Deus como nossa base. Então, convido a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Se você não trouxe, nós vamos projetar o versículo ali. Mas se você talvez tenha ela no seu celular, no seu smartphone, acompanhe. Uma vez uma irmã falou para mim, me deu parabéns, porque nós tínhamos comprado o projetor, e ela disse, pastor, parabéns pelo projetor, achei muito bonito, mas quero dizer que eu vou continuar trazendo minha Bíblia. Eu falei, a minha irmã, eu também trago a minha. Porque eu não sei o que vocês escrevem ali. A gente não escreve nada.
É a própria Bíblia que está ali. Na verdade é comprada eletronicamente, mas é muito bom você ter a sua exatamente. Não acho que a irmã está errada, acho que ela está certíssima. E acho que você tem que realmente conferir. A Bíblia chama isso de os bereanos. Mas sabe o que diz Mateus capítulo 19, verso 14? Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Aleluia. Em uma outra versão diz: não as embaraçais. É exatamente o que acontece com toda criança quando ela vai crescer. Os pais, a escola, os amigos, o mundo, o que eles fazem? Vão embaraçando elas, vão embaraçando com ideias. Você sabe, um dos piores embaraços que as crianças recebem, e eu realmente recebi demais isso, é quando o seu pai precisa te educar e te corrigir, e aí ele deveria fazer isso, mas aí ele faz como? Ou você fica quieto, ou Deus vai te castigar. Olha, se é para deixar na mão de Deus, filho, larga por aí, põe você. Mas quantos de nós não ouvimos isso, né? Deus vai te castigar, Deus está vendo o que você está fazendo. E aí essas crianças crescem adultas, aí alguém vem falar de Deus para elas, aí o que elas pensam? Deus, vai para lá, Deus é aquele que castiga. Aí o pai amoroso que plantou nesse mundo o único e maior amor verdadeiro que pode existir, virou o vilão da história. Vê se não embaraçou a criança. É disso que Jesus está falando. Deixai vir as minhas crianças, não as embaraçais, não as impeçais de virem a mim, porque eu estou dando a elas o reino dos céus. Ok, então existe uma visão, irmãos. Eu puxei pelo menos 4 jeitos de pensar diferente, mas existe mais de 100. E se você quiser pesquisar isso, vá para a internet, compre livros, existem muitas visões. Mas é uma visão um pouco falada, mas ela tem argumentações, que é a seguinte: quando os bebês e as criancinhas morrem, bebês e criancinhas, para onde eles vão? São salvos, vão para o céu. A visão mais comum de todas é que são anjinhos e eles estão agora com Deus. Mas você sabia que nem todos pensam assim? Então eu queria falar o pensamento que algumas pessoas têm, mas não é isso o fim da história. O fim da história eu quero dizer o que nós achamos das crianças, mas não se morrerem, porque nós não queremos criança, nós não queremos que os adultos morram com as crianças. Às vezes um ou outro te fecha no trânsito e dá uma vontadezinha, na verdade. Mas passa logo, daqui a pouco você nem lembra mais. Mas existe opiniões seríssimas sobre o assunto. E aí eu quero falar a opinião e falar o nome do sujeito que tem a opinião, caso você queira conferir. Então eu peguei aqui a primeira opinião do sujeito, pastor, teólogo, muito renomado lá nos Estados Unidos, chamado John Piper. Piper se escreve P-I-P-E-R, Piper, mas é John Piper, da Igreja Batista Betel dos Estados Unidos, um homem que tem influência teológica mundial, e ele tem uma visão. Na visão dele, ele diz que todas as crianças e bebês inocentes, se morrerem assim, nesse estado, eles vão para o céu. Essa é a visão de John. Ele traz argumento de 2 fontes que pensam diferente. Ele argumenta primeiro dizendo que alguns dizem que se os pais forem casados, essas crianças, bebês e inocentes que morrem, vão para o céu. Mas se os pais forem separados, não irão para o céu. Culpa dos pais. Não casou, seu filho não vai para o céu, se morrer pequenininho. Veja que coisa. O próprio John Piper acha isso um absurdo. Eu também acho. Ok? Então ele disse que não crê nisso, mas ele ainda traz uma outra visão, uma outra forma de pensar. E ele diz que alguns dizem que todo ser humano
conhece a Deus por essência, nasceu, conhece. Então não importa se tem horas que nasceu, se tem 1 mês, se tem 2 meses, 3 anos, ou se tem 100 anos, conhece a Deus. E uma vez que conhece, tem que ser responsabilizado, caso não o glorifique. As pessoas se pensam assim. Olha que coisa. O próprio John Piper faz uma contradição sobre esse tipo de pensamento. Ele fala: mas e as crianças que têm debilidade mental? Elas não têm conhecimento apropriado, até mesmo quando ficam adultos. Ele contradiz também o termo, dizendo que essas crianças não têm como ter essa ideia de Deus. Então como que eles vão responder? Ok, mas por fim, o que realmente John Piper crê e prega, ele crê e declara que a cruz de Cristo é tão poderosa que ela é capaz de abranger todos os bebês, todas as crianças. Então, até a idade que termina a inocência, a cruz se torna tutora dessa criança. Caso ela venha a faltar dentro da inocência, a cruz vai assumir e ela vai reinar. Ok? Se você quiser depois conferir, John Piper, ele fala, é um vídeo pequenininho que ele fala numa entrevista lá no YouTube. Agora, a segunda visão que eu vou trazer, e essa bastante rala, tá, irmãos? Não vou estender, é a visão da Igreja Católica. Porque eu não estou aqui para ensinar os irmãos nada dos dogmas católicos. Eu não vou criticar ninguém, não vou nada disso. Só quero falar a visão. A visão da Igreja Católica para bebês e crianças inocentes que acabam falecendo, eles têm a visão chamada Limbus Infatus. Quem já ouviu falar do Limbus Infatus? Alguns malucos criaram um jogo chamado Limbo. Aí você começa a jogar o jogo do Limbo, começa a entender a doutrina. Esses caras são loucos. Como é o jogo do Limbo? É uma criança perdida no nada. Eu só não sei como é que joga. Terrível isso. Ok? Mas o Limbus Infatus, que também é limbo infantil, foi uma doutrina criada pela Igreja Católica para explicar algumas questões. Primeiro, a Igreja Católica é formada pela Bíblia e os seus dogmas. Então você tem a Bíblia e tem algumas doutrinas chamadas dogmas católicos. Tem dogmas da sacristia, tem vários dogmas do Papa. E há um dogma que é uma doutrina, e ele diz que quando essa doutrina é chamada de dogma, ela tem tanta força quanto a Bíblia. E Deus mesmo não ultraja. Então eles têm lá uma doutrina chamada Limbus Patriarcal. O que é o Limbus Patriarcal, irmãos? O Limbus Patriarcal é para explicar aonde estão os homens e as mulheres que viveram antes da aliança com Abraão. Talvez, se você é católico e eu estou falando alguma coisa que é errada, por favor, eu não estou realmente explicando isso de fato, mas é isso que eu li sobre. E alguma coisinha eu entendo, porque quando eu era católico, eu era católico. Fico vendo alguns irmãos que eram católicos, mas não era nada. Mas amém. O Limbus Patriarcal, ele explica para onde foi Enoque, para onde foi Enos, Sete. São pessoas que já viveram e morreram e não foram salvos, porque eles estão atrás da aliança com Abraão, com Moisés. Mas são os patriarcas, são os primeiros. E aí então tem um dogma na Igreja Católica chamada Limbus Patriarcal. Eles estão lá no limbo, eles estão num lugar chamado nada. O limbo significa o nada. Eles estão lá no limbo esperando a consumação dos séculos. E o dia que consumar, Jesus vai lá buscá-los. Isso é um dogma. E aí, observando o limbo patriarcal, a igreja ela então teve essa suposição. E as crianças que morrem na inocência vão para onde? Eles pegaram a ideia do Limbus Patriarcal e criaram então Limbus Infatus.
O Limbus Infantus, então, é o lugar onde as crianças que não são batizadas estão. Então, se o bebê não foi batizado e morreu, ou a criancinha inocente está lá no limbo, no nada. Ok. Agora, perceba uma coisa. Essa razão do batismo tirar a criança do limbo, a gente não sabe como foi criado essa visão, mas hoje ela é espalhada mundial. Mas essa visão do batismo, ela é bem explicada na Bíblia. O que é o batismo, irmãos? O batismo é uma ação pública, consciente e responsável de uma pessoa que se arrependeu dos pecados. Ela se arrependeu dos pecados, ela quer o Senhor, aceitou o Senhor, então ela batiza-se. Então a Bíblia fala: arrependei-vos e seja batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, biblicamente, se você pegar batismo e Bíblia e colocar um bebê para batizar, não vai dar certo. Não, pastor, mas o bebê já tem o pecado. Então ele pensando no batismo, então se ele morrer sem batizar, ele vai para o inferno. Percebe que vira uma sinuca? Você não consegue sair dela. Ok. E aí, para terminar, essas coisas a mídia não fala, tá, irmãos? Tem muitas coisas que a mídia não fala, porque vocês não creem na mídia. A internet ajuda muito. Alguns acham que ela só atrapalha, mas ela ajuda muito. Existem vários concílios que aconteceram no Vaticano em 2007. E esses concílios foram apresentados pelo Papa Bento XVI. E esse Papa Bento XVI, ele resolveu chacoalhar o negócio da Igreja Católica. Talvez por isso ele adoeceu e teve que sair fora. Bento XVI, ele puxou a documentação e ele começou a declarar que o Limbus Infantus nunca foi um dogma católico. A Igreja Católica nunca provou o limbo infantil como dogma. E aí o próprio Bento diz: porque o Limbus Infantus é apenas uma preposição. Eles sugeriram que aconteceriam às crianças o mesmo que acontecesse aos patriarcas. E o próprio Papa Bento XVI tinha nos seus projetos a mudança neste fim da igreja de tirar o Limbus Infantus e colocar a visão dele, que também ele disse ser a visão da maioria dos padres e papas, que é, dos padres aliás, dos padres e bispos, que é que toda criança ela tem um salvo-conduto na cruz. Se ela morrer, ela vai para o céu. É assim que ele cria. E ele quis então documentar e fazer isso prevalecer. Então ele tinha uma visão bem parecida com a de John Piper. Então você vê que a igreja acabou não tirando a questão do batismo. Se eles mexem com o limbo, eles têm que mexer com o batismo. E ia virar realmente uma grande bagunça. Por quê? Porque se eles tiram o limbo, eles têm que tirar a necessidade de batizar. E a necessidade de batizar ia trazer conflito grave dentro da igreja. Mas às vezes é isso que dá. Pensa na sua família, pensa em qualquer coisa. Tem hora que precisa arrumar a casa. E não importa a bagunça que vai fazer, tem que arrumar. Mas muitas pessoas vivem com a casa desarrumada para evitar a bagunça. Como isso é ruim, isso acontece em religiões, corporações, famílias e etc. Deve ser mal do ser humano. Ok? Então essa é a visão. Não é realmente alguma coisa bem apurada, tá bom? Mas isso tudo que eu te falei é verdade. Terceira visão é a visão reformada aqui do Brasil. Existe uma linha que crê em Deus, se chama linha reformada. Nós somos reformados, nós somos a igreja reformada. Por que reformada?
porque nós cremos na reforma que foi feita há 500 anos atrás, mas encabeçada por Martinho Lutero. Nós cremos em todas as bases da reforma. Nós somos uma igreja reformada, nós somos crentes reformados, aleluia por isso. Mas nós não nos paramos na visão que a reforma, nós assumimos tudo que tem na reforma, mas nós somos mesmo apostólicos. Nós cremos naquilo que os apóstolos ensinaram. Amém? Ok. Então a visão reformada foi perguntada no programa de rádio para o seu bispo, que é um dos maiores representantes do Brasil, chamado Augusto Nicodemos. Augustus Nicodemos. Foi perguntado para ele sobre essa questão dos bebês, dos inocentes, se morrerem, se tomarão o céu ou não. E ele disse duas questões. Ele falou: existem duas questões que envolvem a reforma. A primeira dela, o primeiro ponto de vista é que os reformados pensam que há uma visão de Deus. Então existem crianças eleitas e não eleitas. As eleitas, se morrerem, vão para o céu, e as não eleitas, se morrerem, vão para o inferno. Os irmãos, curva a cabeça, os irmãos aqui, loucura! Você para para pensar, é que eu não consigo imaginar Deus olhando para os bebês, não sei o que é. A você não, é o inferno. A você, que bonitinho. Você está entendendo? Parece um maluquice isso. Mas é um pensamento. É um pensamento ensinado. É um pensamento que tem respeito. Muitas pessoas creem assim. É a visão dos eleitos. Eu creio que eu sou eleito, irmão. A Bíblia diz: não fosse vós que me escolhesses, eu escolhi a vós. Eu fui escolhido, aleluia. Agora, a segunda visão dos reformados, essa visão abrange a maioria dos reformados. O próprio Augustus Nicodemos crê nessa visão aqui. Ele diz que toda criança é um eleito, porque é inocente. Ele tem um salvo-conduto da cruz. Então ele crê, assim como John Piper, ele crê, assim como muitos católicos creem, que a criança vai ter a salvação pela inocência. Sabe isso? Comecei a ver isso, comecei a ficar tão empolgado, mas eu não sabia onde eu ia parar se eu desse corda, né? Tinha muitas opiniões, muitas, é muito bom. Às vezes as pessoas fogem desses assuntos. Eu adoro esses assuntos, é bom você saber. Sabe, tem hora que você está pensando errado, e quando você está pensando errado, qual é a melhor coisa? Vamos fingir que está tudo bem. Não, vamos pensar certo. Qual é o problema de chegar aqui e falar: não, eu queria até aqui dessa forma, mas o Senhor me deu luz e agora eu creio assim? Isso é humildade. O perfeito da história é o próprio Deus. Não somos nós. Nós temos que estar abertos para mudar. Ou quem dirá não termos erro? Eu acho que nós temos mais erro que acerto. A nossa convivência é boa porque o Senhor está entre nós. Amém. Então eu trago a quarta parte dessa visão. Aqui é um ponto de vista que ganha muito meu coração. Mas isso tudo é duro. É duro. Mas isso ganha meu coração em muitas coisas. Mas é um ponto de vista que tem crescido demais ao longo do tempo. E esse ponto de vista, ele vê as possibilidades dos bebês e dos inocentes serem do Senhor ou não. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas qual é o árbitro? O que é que decide? O pai biológico. Em outras palavras, o filho vai andar no caminho que o pai vai andar. Pastor, mas isso não é possível. Vou dizer de novo. Jesus, porém, diz: deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É possível que alguém mude o destino da criança? Faça a curva na história da criança? É o que o Senhor está falando. Mas olha só, um exemplo. Uma mangueira, uma árvore que dá manga. Uma mangueira, antes de dar suas mangas, ela dá brotos. Você acha que o broto é a manga? Ou só virou a manga quando crescer e virar manga? Uma boa pergunta.
o broto já é a manga. É um pouquinho diferente. Não tem a metamorfose da manga, mas já é. Independente se é o broto. É um broto de um limãozinho. Já virou um limão? Já não. Só vai desenvolver. Ela é igual a uma criança. Um bebê homem é um homem? É. Mas podemos já dar para ele responsabilidades de homens? Não. Ainda é um broto. Nós, eu creio, eu vou falar nós, porque pela fé eu creio que esse nós vai ter. Nós que somos contra o aborto. Aleluia. Cremos contra o aborto, por quê? Porque o que nasceu na barriga já é um homem com uma mulher. Ok. Percebe? Então já é desde um broto. Mas usando essa terminologia, as pessoas que creem nessa visão, elas afirmam o quê? Elas afirmam que os bebês são salvos ou condenados mediante um pai ser salvo ou condenado. A Bíblia, através do salmista Davi, diz lá no Salmo 51, verso 5: em pecado me concebeu minha mãe. Essa é uma visão que vai atingir outras partes da Bíblia, é claro, de que todos nascem no pecado e todos carecem da glória de Deus, da salvação de Deus. Não nasceu perfeito e daqui a pouco vai precisar de Deus. Já nasceu em pecado, já nasceu precisando. Pode ter um segundo de vida, já está precisando. Porque a concepção já é debaixo do pecado. Mas não é o pecado, a relação, não. O pecado que começou com Adão e que atingiu todos os homens. O pecado da raiz. Se os outros nasceu mais um anjinho. Sim, é bonitinho, mas nasceu mesmo um pecadorzinho. Só não começou ainda a sua história, mas vai começar. Esse limãozinho não está azedo ainda quando nasce, mas você vai ver daquele jeito. O caldo sai. Percebe? Já nasce precisando de regeneração. Existe um livro, tem lá na internet, se você quiser, baixa o e-book, chama Confissões de Santo Agostinho. São 10 livros, mas é tudo em um só. E no livro 1 é maravilhoso, porque quando ele é tocado pela graça de Deus, ele quer saber o tanto que essa graça alcançou ele começa a estudar bebês, e ele começa a ver pecados dos bebês, para ele identificar os que ele pecou, e ele vê o tamanho da graça que o salvou. É maravilhoso mesmo. E Santo Agostinho é um romântico, então você vai se deleitar lendo. Se você gosta de ler, é maravilhoso. Baixa lá e lê, ou então compra Confissões de Santo Agostinho. Eu tenho na internet e eu tenho também o livro físico, porque ele é maravilhoso. Ok, vamos voltar para cá. Então, qualquer criança, seja adulto, qualquer criança ou adulto está sujeito a perder a vida a qualquer momento. Essa madrugada eu perdi meu cunhado, faz parte da vida. A morte chega. Não escolhe idade, não escolhe cor e não escolhe classe social. Ok? Então, por isso o destino será selado de acordo com o pai, no caso da criança. Essa é a forma que essas pessoas veem. Então vamos ver as principais argumentações desse tipo de gente, desse tipo de crença. E eu sou tão convencido nisso, quero dizer isso para você, mas você pode pensar como você quiser. Eu só acho que você não pode ficar bolando na cabeça um pensamento legal. Vá olhar do jeito que os outros pensou, vá ler a palavra, aí sim tem algum argumento para pensar. Primeira coisa que eles põem é que a criança vai seguir o caminho do pai. Então, se o seu pai é de Alá, o Deus dos muçulmanos, essa criança também é de Alá. Se o seu pai é de Oxalá, um guia espiritista, então essa criança também é de Oxalá. Se o seu pai é satanista, ele não vai falar: ô meu bebezinho lindo, você vai ser cristão, você é tão bonitinho. Não, ele vai querer que seu bebê seja satanista. E se o seu pai é cristão, como aqui é o pai, você quer que seu filho seja o quê? Você quer que a Lavínia seja o quê quando crescer? Uma budista de primeira? É claro que não. Você quer que ela seja uma mulher de Deus, nos caminhos do Senhor, cristã, do Pai.
ele vai ser ensinado, educado de acordo com o pai crê. Tem pais que é tão embaraçado que o filho cresce embaraçado, aí dá uma confusão terrível no futuro. Ok, então essa é a primeira visão prática que esse pessoal tem de que a criança vai andar nesse caminho que o pai está andando. Ok, mas a principal objeção que acontece é que qualquer criança pode mudar o curso da sua crença, independente da crença do seu pai. Pode ou não pode? Nós temos no Oriente Médio coisas que assustam, você sabe disso. Você vê lá jogando bomba, aquela coisa toda. Mas no Oriente Médio existe algo que acontece, irmãos, que você não tem ideia. Crianças de 7, de 8, de 9 anos, meninas, elas não têm valor. As mulheres não têm valor para eles. São serviçais. Então o pai tem lá 2 homens, 5 mulheres. Você vai imaginar como é que é viver naquela casa. Como que trata 2 e como é que trata 7. E aquelas mulheres já com 8, 7 anos já sabem para que vão dar na vida, já sabem o crescimento que vai ter na vida. Vai ter que dividir o marido com um monte de outras mulheres, não vai ter opinião, não pode falar, não pode se expressar. E você sabe, esse negócio da internet está no mundo. Elas de uma certa forma têm acesso, e elas veem mulheres bonitas, com cabelos bonitos, com maquiagem, mas elas não podem, elas estão com o rosto coberto, e às vezes o pai negocia uma filha de 9 anos com um marido de 40 anos, porque fechou um acordo, e ela com 9 anos vai ser esposa do cara. Do jeito que vocês ficam achando isso ruim, elas já começaram a achar ruim, e elas começaram a crer no Deus de Israel, ao ponto de morrerem pela sua fé. Eu morro por ser cristã, mas não vou viver escrava desse pensamento. E muitas mocinhas, crianças começaram a converter a custo de morrer na mão dos próprios pais. E há um número de cristãos se levantando dentro dos países árabes, muçulmanos, incrível, incrível. Por quê? Porque é possível que o pai tenha uma crença, mas seu filho vai ter outra no futuro. Eu era de uma família inteiramente católica, e aí um dia eu estava perdido e eu fui alcançado pela graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. 30 de agosto de 1996, a luz do céu brilhou sobre a minha vida. Eu encontrei aquele que me encontrou e nós nos unimos. E eu fui o primeiro crente da minha família. E a minha avó falou para mim: ai filho, você era a única ovelha negra da família, mas você virou crente, você só piora as coisas. Eu preferiria marginal. Mas minha avó converteu e eu liderei ela por muitos anos. É assim que Deus vive. Falou mal dele, agora sou ovelha do rebanho dele. Aleluia. Glória a Deus. Entende? Então você muda. É possível que essas crianças venham mudar. Então essa visão, ela fala isso. O bebê vai no curso do pai, mas ele pode mudar lá na frente. Então, a partir desse ponto de vista, uma coisa é certa: essas crianças crescerão e sofrerão influências de alguém ou de algo. Você sabe, você nunca vai ter controle total sobre seus filhos. Alguma coisa ou alguém vai influenciá-lo. Ele pode até ter medo de te encarar por um tempo, mas ele não terá por resto da vida. Nem precisa fugir para assumir o que deseja, o que quer. E esses influenciadores nós podemos chamar de tutores. O que é um tutor? O tutor é aquele que assume e não é o pai. Já ouviu falar do conselho tutelar? O que é o conselho tutelar? É um conselho, um órgão do governo que cuida de crianças onde eles veem que os pais não estão apropriados ou não tem mais os pais. Então eles tomam a tutela da criança. Eles não são pai, mas
Já viu um pai dizendo: eu não sei porque esse meu filho deu nisso, eu nunca ensinei essas coisas para ele. Você não, mas alguém ensinou. E esse alguém se tornou um tutor, um tipo de pai. Olha só, ainda falando dessa visão, uma das maiores maldições que nós temos hoje nesse mundo, principalmente falando aqui do Brasil, mas é no mundo isso, é a formação que vem das escolas. Eu conheço alguns professores, irmãos, alguns que deixou de ser professor porque não podia ter mais a voz, alguns que porque não podia deixar, viveu calado, fazendo coisas contrárias, porque o governo põe a visão mais diabólica que tem dentro das escolas. Eu não vou entrar nesse mérito porque dá tanta raiva, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que você vai ficar com muita raiva. A Constituição que lida com as crianças, no modo geral, também lida com essa questão escolar. Olha o tipo de defesa que você vai achar na Constituição. Primeiro, agora tem uns malucos levantando placa, né? Que pedofilia não é crime, é doença. Vai ter que ser doença para matar, né? Ok. Lei da raiva. Mas olha só essa posição. Se um adolescente de 16 ou 17 anos, alguém que tem 16 ou 17 anos, eu vejo, já não tem cara de criança não. Ok. Um adolescente de 16 ou 17 anos, se ele mata alguém, se ele rouba alguém ou mata depois, ele vai ser responsabilizado pelo crime que cometeu. Sabe como a Constituição vai lidar? É só uma criança desequilibrada, sem condições de responder. Precisamos cuidar dessa criança. Não é jogando atrás das grades e prendendo. Vocês são malucos. É uma criança. Ok. 16, 17 anos. Essa mesma Constituição, quando ela tem pela frente uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, e essa criança está na escola, você sabe o que quer ensinar? Se é homem, você não sabe. Se você é homem ou mulher, você ainda vai ter que descobrir. Ah, se é mulher? Não, se não é mulher não. Você ainda tem que descobrir isso aí. E quero te dizer, a opinião do seu pai não vale. Você tem que ter opinião. Você, porque aí é a mesma Constituição lá do criminoso. Porque uma criança de 5, de 6, de 7 anos já tem condições de saber que sexo é. Peraí, com 17 não sabe porque matou, porque é criança, mas com 5 sabe que é homem, mas vai querer ser mulher porque ele sabe. Irmãos, não dá vontade de explodir esse ponto? É isso que se passa. Se isso não é a obra das trevas, irmãos, quem vai inventar a hora que ela chegar? Quem vai inventar? Ok. Eu não estou falando aqui de odiar ninguém, de destratar ninguém, de ser contra, de jogar. Não estou falando disso não. Vamos seguir o modelo do nosso Deus. Ama o pecador e odeia o pecado. Isso é o modelo. Não inverta o modelo, não odeie o pecador. Porque se você odiar o pecador, você está amando o pecado ódio. Não inverta, vá com o nosso Deus. Ele ama o pecador. O pecador que roubou uma bala na venda e o pecador que matou alguém, Deus consegue amá-lo da mesma maneira. Agora veja só. Agora eu quero falar algo que eu quero falar a respeito aqui da gente. A nossa igreja, Rio de Deus e muitas outras,
nós temos uma preocupação muito grande com essa questão das crianças, seja os bebês, seja os inocentes, e seja os que já passaram da inocência. Alguns dizem que uma criança deixa de ser inocente com 3 anos. Outros dizem que ela deixa de ser inocente com 12 anos. Ao longo dos anos, alguns já têm mudado e falado que a evolução do mundo é tão grande que elas deixam de ser inocente com 9 anos. Eu acho que a hora que aprendeu a mexer no celular, até porque não duvide se lá no futuro as mães não tiverem que comer celulares para as crianças ficarem melhor na gravidez. É só estar voltando. Depois do 6º mês, a irmã engole um celular, seu menino lá vai conseguir. Só Deus. Amém. Deixa eu encerrar com os irmãos falando isso. Nós temos aqui na nossa igreja células, são reuniões, grupos, e as nossas células elas vão abranger e capacitar as crianças. Se eu estiver errado, depois tem as irmãs aqui para corrigir, mas eu suponho que as irmãs começam até com as crianças já de 3 anos, criança de 3 anos, 1 ano! Tá vendo? Como é maior do que eu imaginava. Presta atenção, com 1 ano de idade, elas já estão pregando o evangelho para crianças. Peraí, mas como é que prega o evangelho para criança de 1 ano? Na linguagem dela. Na linguagem dela. E não são irmãs capacitadas, que alguém formou, não. É tudo porque o Espírito Santo forma. A maioria das pessoas que cuidam das crianças são as pessoas que tinham pavor de criança. Se você é alguém do pavor, você é um mal de Deus. Se prepare, vai virar tia dos bebês. Por quê? Porque é para mostrar que é o poder de Deus mesmo. Minha esposa ficou brava comigo por muito tempo. Cara, eu queria que eu cantar, eu gostava de louvor, eu vou ter que ficar cuidando de criança, eu vou ter que ficar agora com criança. Aí você tá lá pregando, cantando, e eu tô lá, minha tia tá aqui, minha tia tá aqui. Até o dia que ela chegou e falou: quem há dinheiro por esses pequenos? Você está falando com gente que às vezes não quer saber de nada, mas o Senhor me chamou para aqueles que não têm opinião, e eu vou ser a voz deles diante de Deus. Eu falei: isso é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Não queria, é esses, e Deus laça eles, mas põe um amor, põe no coração. E de 10 vezes que eu e ela briga, 9 é por causa de criança. Ok. Então nós temos a plena certeza que o Senhor chamou tutores para as crianças. Porque você sabe, até agora eu falei aos irmãos sobre os inocentes e os bebês que morrem, para onde vão. Mas você sabe, eu não sei a proporção, mas quase nenhum morre. Se Deus quiser, não vai morrer nenhum daqui dos nossos. Nenhum. Só que para onde? O que serão? Eu tenho certeza que enquanto você andar nos caminhos do Senhor, o seu filho está protegido debaixo do seu braço. Mas vai chegar um dia que ele deixará de ser inocente e ele vai precisar da individualidade. Esse é o dia que o Senhor fez para nós aqui nessa igreja estarmos dando respostas. O dia em que as nossas crianças deixarem de ser inocentes, elas dirão sim para o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero chamar a atenção de todas as irmãs que cuidam aqui das nossas crianças, do ministério infantil, ministério deles. Se o Senhor prometeu uma punição severíssima para quem desviar uma criança, eu quero te dizer que há um galardão gigantesco para quem encaminhar as crianças. Aleluia. Aleluia. Se ele diz que ao que desviar a criança, melhor seria amarrar a pedra no pescoço e se lançar ao mar, eu quero te dizer, o galardão vai
para quem desembaraçá-las, para quem encaminhá-las. Nós cremos que estamos encaminhando os nossos pequenos para o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, aleluia. Nós vemos com os nossos próprios olhos criancinhas aqui de 3 anos, de 5 anos, de 8 anos, de 7 anos, ficam endemoniados, possuídos por demônios. A gente vê crianças pequenas que falam gírias, que falam de matar como se fosse uma coisa normal. Por quê? Porque está no caminho dos seus pais. Estão sendo embaraçados, estão sendo desviados do Pai deles, que é o Deus. Mas o Senhor tem colocado sobre nós este cunho de ser tutor para estas crianças. Por isso, sabe, você vem aqui para o nosso culto, hoje pela manhã, nós nem estávamos preparados, talvez, nós não fizemos, mas você vem aqui no culto à noite, nós temos salas ali atrás. E as crianças vão para lá e ouvem o Evangelho, e ouvem do tamanho que eles são. E eles vêm, e eles fazem pedidos que você não acredita, pedidos pelos pais, pelas mães, coisas que você nunca imagina que eles vão saber, que eles vão falar. Eles vêm, eles falam, e eles pedem mudança. Sabe que lugar maravilhoso é esse para essas crianças estarem? Se nós queremos vencer as trevas que esse mundo tem plantado, nós precisamos fazer das nossas crianças luz. Não espere que a Constituição será luz para elas. A Constituição quer é reprová-las, quer é afundá-las. É isso que quer. Mas qual é o primeiro passo que se dá com uma criança? É isso que vamos fazer aqui nessa manhã, amém? Nós vamos dar hoje o primeiro passo, o alavinho diante de Deus. Amém? Então, agora cadê meu secretário? Começa a preparar tudo para a nossa mesinha aqui. E agora eu quero chamar aqui o Gilmar, Márcia, Alavinha. E agora vocês têm que estar aqui comigo, para a gente encerrar este momento.